Mas eu acho que nós temos hoje, eu estou muito, foi até uma providência, o programa hoje me dá a oportunidade de eu entrar no mérito que eu quero falar, né, sobre o papel da CIB, o papel da sociedade, e as coisas que vão acontecer, e as coisas como estão hoje gravíssimas com relação à Santa Casa, entendeu? Henrique, é um tema, e nesse tema, Neto, eu quero salientar duas coisas importantes que a população de Barretos pode saber. Por exemplo, se nós não temos deputados, se nós não temos, mas aonde eu busquei muita força, tanto para o Hospital do Câncer como para a Santa Casa, tem duas pessoas que são de fora aqui, mas que tem que ser realçado o nome dessas pessoas pelo tamanho do comprometimento que eles estão sentindo a dor e correndo atrás. Um é o deputado Baleia Rossi, de Ribeirão Preto, que é líder do governo Temer. Ele é do partido presente. Neto, faz muitos anos que eu não encontro uma pessoa prestativa como ele. Muitos anos. Eu queria, se todo político fosse igual a ele, eu até vou te falar para você, eu ficava impressionado, porque é um homem comprometido, e que ele não refuga nada, vai em frente, vai na cabeça com tudo, junto comigo. E um cara me impressiona muito. O outro é o Capitão Augusto, que veio visitar o hospital, se apaixonou pelo hospital, fez um trabalho na Câmara que, se juntar 10 anos de trabalho meu e do Boian, ele fez em 6 meses. Eu estou impressionado da força e do comprometimento. Ele tem força, tudo bem, mas é o tamanho. Ele saiu daqui e falou uma coisa e chegou lá, realizou mais do que ele está falando. Então, são pessoas que me impressionam pelo comprometimento de estar lutando em favor do hospital e da Santa Casa. E que o Sérgio Reis, tem o Sérgio Reis fez ele não tem tempo, porque ele é artista, mas ele colocou toda a emenda impositiva dele, toda, que é 50% da emenda individual, ele colocou em favor do hospital e da Santa Casa. Você permite fazer uma justiça? São 3 personagens que eu ia falar dele. Eu queria fazer uma justiça, Henrique, porque é o seguinte, a imprensa nacional bateu muito no Sérgio Reis ultimamente, porque ele foi um dos beneficiários, foi uma das pessoas que conseguiu tirar as emendas impositivas que estavam já no orçamento para poder o dinheiro ser distribuído. E como ele votou a favor do presidente da República, até cantou uma música lá, o Menino da Porteira, o presidente da República, ele passou a ser alvo de chacota, como se ele tivesse vendido o voto dele em favor do Michel Temer. E é importante a gente lembrar... Mas ele votou contra. Ele votou contra, né? Ele votou contra. Mas é que ele cantou a música, então o Sérgio Reis ficou marginalizado politicamente por conta disso. E eu queria lembrar que o Sérgio Reis é um dos caras que mais tem colocado emenda para o Hospital do Câncer de Barretos. Então, às vezes, a pessoa entende que uma emenda parlamentar é para o bolso do parlamentar. E não é isso. O parlamentar ele tem que fazer um projeto para onde vai o dinheiro. E eu tenho certeza que o Sérgio Reis tem mandado o recurso então, é outro deputado que eu ia enaltecer o trabalho dele e gozar, que eu não estou entendendo, porque um dia antes eu falei com ele e ele ia votar a favor. Mas é que ele virou alvo de chacota. Então não sei o que aconteceu. De um dia para o outro ele mudou, porque eu tinha a imprensa começou a pegar no pé dele, dizendo que ele cantou Menino da Porteira, presidente da República, e que ele era um dos parlamentares com o maior número de emendas. Quando eu vi que o Sérgio Reis tinha muita emenda, eu vibrei. Eu falei, a emenda do Sérgio Reis vai vir para o Hospital do Câncer de Barretos. E veio. Mas você vê o seguinte, como é que a coisa é distorcida. A imprensa disse que o Sérgio Reis pegou a emenda, foi um dos deputados que mais tirou a emenda parlamentar. Começou a apanhar. Chegou na hora do voto, ele votou contra o presidente da República. Ele votou a favor da dignidade dele para dizer, eu não vendi meu voto. Acontece que o Sérgio Reis pegou a emenda parlamentar para mandar para a Fundação Pio XII. Bobagem isso, hein, Neto? É por isso que não dá para entender. Olha, eu tinha falado com ele um dia antes. Ele não sei o que aconteceu, ele mudou de um dia, de uma hora para outra, né? Falar a verdade, eu estranhei o voto dele, quando ele chegou, eu estava vendo a televisão, ele votou contra o presidente. Eu achava que ele iria votar, me surpreendeu também. Bem, olha, nós vamos ao intervalo comercial, mas antes eu quero informar que nós estamos também no Facebook, e há 3, 4 programas e tem tido um efeito extraordinário. Informar que a transmissão de sábado passado alcançou 6.664 pessoas, com 23 compartilhamentos e 353 interações com a publicação.
Público principal do programa de sábado passado, homens de 25 a 34 anos. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro retêm o nosso maior público pelo Facebook. No entanto, nosso programa chegou sábado passado até Nova York. Então, e hoje nós estamos aqui pelo Facebook. E durante a semana eu prometi que ia divulgar como você acessa o Facebook. Hoje coloca aí, ó, facebook.com/, tudo emendado, o Diário Online. Porque nós estamos pelo Facebook, na Rádio Independente FM 93.3, o Diário FM 97.9 e então pelo Facebook. Pode acessar, porque a gente só divulgava. Agora nós estamos também, você está vendo o programa. Lelo, eu queria contar que nessa semana agora, o Henrique Prata deu uma entrevista coletiva. E a equipe da reportagem que não para estava lá presente também transmitiu pela internet, pelo Facebook do Jornal Diário. Aliás, disparado o Facebook mais acessado de Barretos. Então, o nosso site é o mais acessado de Barretos. Só pede para os independentes. Com o Adriano Galisteu? Não, eu vi um seu com o Adriano Galisteu. Mas ele, na televisão. Da televisão. Não, Lelo, ele deu uma entrevista falando sobre a Santa Casa. E nós tivemos, naquele minuto, mais de 15 mil acessos. Então, você vê o seguinte, a força da comunicação e a força do assunto, a importância que se dá hoje para o tema da saúde. Eu queria fazer um registro, que eu estou recebendo aqui o Dr. Fauzi Dayer, que no programa repassado, eu convidei o Fauzi, falando, Fauzi, se você estiver me ouvindo, participe do programa, tem o direito de entrar aqui. Ele estava viajando, estava em São Paulo, né, Fauzi? Não foi possível ele participar, ele me ligou semana passada, falando, Neto, eu estou à sua disposição para ir lá na rádio a hora que você quiser. Aceitou o convite, né, Fauzi? Então está aqui hoje para conversar conosco. Ele disse, Neto, a pauta é complicada, né? Porque tem muita gente, né, Fauzi? Mas, por favor. Bom dia a todos, aos membros aqui da mesa. Realmente o Facebook é uma ferramenta que fez com que algumas pessoas me ligassem. Eu estava numa Assembleia de Maçons de São Paulo, estadual, e chegando em Barretos, falei, doutor, o senhor foi mencionado na rádio lá, num debate, e eu acho que precisaria algum esclarecimento, né? Aí liguei para o Neto, falei, o que está acontecendo? Eu encontrei com o Neto, né, no Grêmio, no horário de almoço. Falei, não, eu fiz alguns comentários a respeito da gestão da Santa Casa antiga, e que realmente eu achei que você cumpriu algum papel. E esse papel precisa ser bem esclarecido e a gente está à disposição para isso aí. Nós vamos então aos nossos comerciais, a gente volta daqui a pouco, primeiramente com o assunto da Santa Casa. Porque eu tenho que sair. Vamos lá, Riquinho, vamos lá. Nós vamos aos comerciais, volta, olha, não saia daí não, é rápido. Você está ouvindo A Verdade Total em Tempo Real. Brincar, fazer amigos, passear, pensar na festa de aniversário, viver a vida. São coisas como essas que as crianças pensam. E para que milhares de crianças e adolescentes com câncer possam realizar esses e outros desejos, cada Big Mac conta. Participe do Mac Dia Feliz. É sábado, 26 de agosto. Eu, Fábio Porchat, conto com você. Dia dos Pais, sem desculpa, Magazine Luiza. O smartphone que seu pai quer com um super desconto em parcelas que cabem no seu bolso. O novo Samsung Galaxy S8 tem display infinito, é resistente à água, tem desbloqueio por reconhecimento de íris e muito mais. E o melhor, você traz o seu celular antigo, ganha até 700 de desconto, um Gear VR e parcela em até 18 vezes no cartão Luiza. Com tudo isso, não dá pra deixar seu pai sem presente. Dia dos Pais, sem desculpa, é no Magazine Luiza. Vem pra loja, vem ser feliz. De 17 a 27 de agosto, Barretos 2017. Dia 26, sábado, Henrique e Juliano. DJ Denis, o embaixador da festa, Gustavo Lima. Tainá Bittencourt, Bia Lopes, Luiz e Maurílio. Rio Negro e Solimões, Cléudio Bay e Rafael, Israel e Rodolfo. E Aviões. Barretos 2017, de 17 a 27 de agosto. A festa do Brasil. A Verdade Total em Tempo Real. Todo sábado, às 10 da manhã. Às 10 horas e 34 minutos, 10h34, o assunto agora é Santa Casa, principalmente sobre o imbróglio judicial, que em Barretos
não foi permitida a insolvência solicitada. E o Henrique está aqui, então, para esclarecer, né, Henrique? Fique à vontade, Henrique. Então, eu quero aproveitar o programa para poder tocar num assunto que a sociedade tem que pôr a mão na consciência e saber o que ela quer da Santa Casa. Porque nós fizemos as campanhas mais urgentes para estancar as carências mais emergentes que tinha, como o telhado estava caindo, infiltração, podridão, estava tudo pendurado por falta de nem começar direito uma reforma interna em função de situação caótica da estrutura. E começou, foi um êxito a primeira campanha, mas fora essa campanha, a sociedade, os meios que nós tínhamos de forças da sociedade, tinham de ter mais consciência que a Santa Casa tem um déficit cravado por mês de 2,5 milhões. Ela não tem até a mais o déficit, que não passa a ser entre a receita e a despesa, porque existe um porte de vários serviços que o Hospital do Câncer está bancando para ela, que é imagem, que é esterilização, que é laboratório, que ela está deixando de pagar isso. Ela está ganhando aí 700 mil também de mão beijada do Hospital do Câncer de Barretos por não estar pagando esse serviço. Mas o que ela está custando? A Santa Casa custa 6,5 milhões, a receita não atinge, no máximo está atingindo 4 milhões a receita. Então, eu achava que ia ter de uma certa maneira, que nós íamos deixar de pagar as contas atrasadas de quando eu assumi, porque as contas têm 1 milhão de problemas, as contas do passado. Tem 1 milhão de coisas erradas. O que nós precisamos fazer? Gerar e dar vida para o dia a dia da Santa Casa. A Justiça não compreendeu assim. A Justiça determina que os direitos do passado têm que ser cumpridos, que os contratos assinados do passado têm que ser cumpridos, mesmo que sejam totalmente distorcidos com a realidade. Como é que uma instituição que presta serviço público, do nível de uma Santa Casa, pode pagar um juro de agiota? Quer dizer, então está tudo errado. O que estava errado internamente, com todas as distorções, eu corrigi. E o mais importante que aconteceu na Santa Casa é que a disciplina clínica da Santa Casa, além de eu trazer especialistas para cada área que não tinha presencial, tinha, às vezes até podia ter distância, mas presencial não tinha, o que aconteceu? Eu trouxe a referência e contra-referência da onde aplicar os protocolos que tem que ser implantado na Santa Casa, que gerar uma segurança de vida com qualidade, de tratamento com qualidade. Então, a parte de gestão está muito bonita, ao ponto que melhorou muito o índice de todas na entrada, no meio do processo e no fim do processo da Santa Casa. Então, todos nós estamos extremamente entusiasmados com esse processo e achando que vinha um socorro de várias outras formas. Como exemplo, tem vários processos prontos que foi prometido quando eu ia assumir. Primeiro foi pelo Polar, agora que veio o secretário Davi Uip, que eu impregnar várias receitas entre o governo federal e estadual de processos que estão praticamente prontos. Como nós estamos lá recebendo 10 leitos de UTI, nós temos 26 leitos de UTI funcionando. Tinham 20, agora tem 26. Como nós tínhamos vários outros serviços de credenciamento aprovado, nem vou falar, uma parte do Hospital Ensino já estava funcionando, já está aprovado. Seria um plus na receita de mais 15%. Nada entrou e tudo foi prometido. Então eu fiquei firme, falei, vai entrar, porque nós estamos mostrando serviço. Nós pegamos a Santa Casa com 51 de cumprimento de metas e hoje já está com 78 de cumprimento de metas do próximo Santa Casa. Tudo que tinha de fazer, eu fui fazendo acreditando, como eu sempre faço. Eu vou até a última instância acreditando na palavra das pessoas, no compromisso das pessoas. Só que chegou agora, ninguém cumpriu nada, nem o governo federal e nem o estadual, naquelas promessas que me fizeram quando eu assumi, porque quem mais me inspirou de entrar na Santa Casa foi a própria Secretaria de Saúde de São Paulo, que na época era o Polara. O que aconteceu? Não entrou os processos de melhorar a receita e a despesa, mesmo que eu estanquei a despesa está muito alta, 6,5 milhões, cravada. E a receita? 4 milhões. Aí eu tive de dar um choque nos planos de saúde, que estavam pagando 50% a menos do que o mínimo que se pagava nos outros lugares,
E aí nós perdemos com isso, mas eu tinha... Perdeu mais receita. Você perdeu mais receita, mas eu tinha de tirar uma coisa que não é certa, que estava dentro da Santa Casa. Como várias coisas que não estavam certas dentro, eu também estanquei, tirei. Mas quanto que nós perdemos de receita com a saída dos planos de saúde, Henrique? Eles estavam pagando 800 mil e eles custavam 2 milhões. Cada um pagava 800 mil? Não. Os dois juntos principais, a Unimed e o São Francisco. Quando reajustou esses 50%, né, deles, seria, naturalmente, eles iam para quase 1,5 milhão, com o mesmo volume. Hoje eles estão, tá só a Unimed que está mais, porque o São Francisco fez um convênio com o São Jorge, e naturalmente, porque São Francisco estava 54% defasado em relação à Unimed. Então eu não podia suportar isso, não podia estar pedindo dinheiro na rua e suportando uma benécia para alguém lá dentro, porque não dei benécias para ninguém que estava lá dentro. Você vê o radicalismo que foi minhas atitudes, de fechar tudo que estava sem dar nada em troca para Santa Casa. Agora, vem vindo um serviço de cardiologia de primeiro mundo, o Dr. Milton investiu 1 milhão de reforma lá dentro da Santa Casa. Então, as coisas tem várias coisas acontecendo em sentido de melhora, mas o que a sociedade vai entender, e aí que eu falei que precisava se unir comércio, indústria e a sociedade, é que a Santa Casa vai ter que dar um corte radical no tamanho do atendimento que ela está tendo hoje. Eu vou continuar, vou distribuir essa discussão, vai sair no Corpo Clínico, que está aqui o diretor do Corpo Clínico, que é o Fauzi, e que está o diretor técnico, o Gilberto, depois, mas eu estou estudando uma discussão de que maneira que eu vou fazer para diminuir 2 milhões de custos dentro da Santa Casa. Isso vai afetar, talvez, as seletivas, que a partir de setembro, talvez. E vai afetar várias condições que não poderiam ser afetadas de imediato, porque eu tenho que cumprir tudo que é a despesa que está aí, não tem outra alternativa a não ser você. O Henrique, o que você está querendo dizer para a gente é que o grande problema que você está enfrentando hoje é os juros que a Santa Casa tem que pagar. Além disso, o maior problema foi que as receitas que são de direito da Santa Casa não estão vindo. Não estão vindo. As receitas de direito dela. Por exemplo, do Hospital Escola, 26 UTI está pagando 10. Porque então, estão credenciadas só 10. Só está credenciada 10. E todo o processo do credenciamento das outras já está tudo autorizado, está tudo. E tem vários outros serviços, como psiquiatria. Está autorizado, está tudo publicado, está tudo feito, mas não entra o dinheiro. Hospital Ensino, está publicado, está autorizado, não entra o dinheiro. E sabe quando tem assim de não entrar dinheiro? Mais de 1 milhão. E não vai entrar, né, Henrique? Porque o governo não tem dinheiro. Mas agora eu peguei e passei a responsabilidade. Nós tivemos a felicidade de ter aqui o secretário de saúde, o Davi Wip, que na época, há 1 ano atrás, era brigado comigo e hoje nós somos amigos. Você sabe que eu brigo, mas vira amigo. Não tem isso. Então ele está... Não guarda mágoa. Não guardo mágoa. Eu brigo, mas não guardo mágoa. Aí o que aconteceu? Ele se propôs a me receber essa semana. Eu estou indo quarta-feira com o Alex, o secretário de saúde, para Brasília. Sexta-feira para São Paulo com o Davi Wip, para a gente sentar e ver. Vocês podem melhorar? Por exemplo, Neto, a Santa Casa perdeu 300 mil de não cumprir meta. 300 e poucos mil. Ora, eu estou cumprindo as metas já faz 90 dias. As metas já voltaram para cima do que estava. Que nós estamos com 50% das metas. Para você ter aquele plus de quase 900 mil, a Santa Casa, ela tinha de estar atendendo 75%. Ela está atendendo 78%. Não entrou o dinheiro ainda. Então, tudo que não entra o dinheiro, por eu acreditar que eu cumprindo as metas e cumprindo as regras, entrava o dinheiro, não entra o dinheiro. Quando não entra o dinheiro, você fala, mas quando vai entrar? Aí todo mundo está me falando, é janeiro? Que é isso? E a vida do dia dela daqui até janeiro? Como que vai fazer? No outro orçamento. Então, se for para ser janeiro, ou se todo demorar, ela tem que tomar atitude agora e diminuir alguns procedimentos, diminuir alguma coisa imediata, que é setembro. Agora, eu estou fazendo um estudo com a minha equipe administrativa, o estudo vai ficar pronto até o fim da semana que vem, e só vou discutir com o corpo clínico quando eu vier de Brasília e vier de São Paulo, que aí eu tenho se vai ser janeiro ou não vai ser, ou se vai ser
pode ser alguma, agora para não ser uma atitude mais radical. Agora, o que mais eu estou queixando, Neto, é que eu vejo a sociedade um pouco confortável, sabendo, o Henrique tem força, pede dinheiro para artista, para o governo, para isso, aquilo, e não vendo as campanhas daqui da cidade sendo financeiramente Henrique, mas nós fizemos uma campanha, arrecadou R$500 mil para trocar o telhado, depois vem a Caixa Econômica Federal, bloqueia esse dinheiro e leva para ela. Não, quem bloqueou mais da metade desse dinheiro foi o juiz. Foi a Justiça de Barretos, que o dinheiro entrou na conta, os primeiros dinheiros, eles bloquearam, eles puseram para mim pagar a conta do passado. O dinheiro... Eu doei para fazer a reforma do telhado, esse dinheiro foi bloqueado. Não, foi, desse dinheiro foi 100 e poucos mil bloqueado para pagar a conta do passado, porque quando o dinheiro é do SUS, o juiz bloqueia, mas depois ele devolve. Quando o dinheiro é privado... eu estou precisando pegar dinheiro em dinheiro para pagar as contas do telhado, porque a justiça está determinando que eu pague o passado. Eu posso provar para a justiça que tem 1 milhão de erros. O maior erro é que ninguém do passado, a maioria dos gestores do passado, não recolheram os encargos de terceiro, que é crime. Isso acumulou 50 milhões de dívida para Santa Casa. E se brincar, o juiz manda pagar tudo que está no passado. Então o juiz entende a lei na força da lei e entende a situação humana que está vivendo a falta de condições de você pagar uma coisa do passado. Quer dizer, as campanhas esfriam. Henrique, você está pagando os impostos? Todos. Estou pagando em dia os impostos, pagando em dia todo o serviço, todos os médicos. Agora, não teve nada e não tem um tostão atrasado do passado. Mas... Não, tem dinheiro atrasado dos médicos, uma porção de coisa que foi do passado. De quando não é do meu tempo, do passado. Agora, do meu tempo, que começou em novembro para cá, o que eles trabalharam, eles receberam 1 ou 2 meses, que é algum, por causa de um pagamento que tem que ser só de uma receita, que talvez algum 5%, 10% que dos médicos receberam no mês seguinte. Mas está recebendo dentro do mês, está todo mundo em dia. Em dia porque eu arrumei uma conta garantida para sustentar isso, que está no Banco Brasil, eu separei e tal. Então a Fundação, e com meu aval, tem um crédito, emprestou esse crédito para a Santa Casa. Só que a Santa Casa tem 2 problemas. Eu nem estou percebendo, nem estou dizendo o direito de receber esse capital de giro que eu tenho de imediato. É que não tem capital de giro, pode trazer o Papa, escolhe o economista que você quiser, trazer aqui para Barretos e ver como é que ela, na verdade, ela custa mais de 7 milhões, enxuta como ela está, a Santa Casa, e a receita é 4. Henrique. E nós temos no Seguro Neto quase 1,5 milhão de receita aprovada via Estado e via União que não entra. E eu acreditando que o bom senso e a prova do volume das metas e dos cumprimentos das metas que nós tínhamos e da qualidade que nós oferecemos hoje de medicina, você vê os índices que abaixaram de todos os problemas, começando pela morte que tinha na Santa Casa. E o governo olhou, analisou, bonito, bate nas costas. Não, mas cadê? Você me prometeu que tinha de me credenciar tais e tais serviços. Eu não estou com todos os serviços aqui, mas passa de 1 milhão o dinheiro que eu tenho de credenciamento aprovado. E quando você entrou com a ação na Justiça, pedindo a insolvência da Santa Casa, você tinha a esperança de que a Justiça iria resolver a favor, ou seja, acabando com a dívida do passado e você tocar daí para frente? Qual era a sua estratégia? O que você estava pensando quando você propôs essa ação? Eu achei que isso ia gerar uma discussão entre o mérito dessa dívida do passado, que você vai em vários pontos dessa dívida, tem coisas erradas, absurdamente erradas. E, Neto, eu economizei, no primeiro dia que eu cheguei na Santa Casa, 790 mil de pagamentos que não poderiam ser feitos. Então, eu quero dizer, a dívida do passado, pagaram vários contratos de serviço para médicos que não poderiam ser feitos, porque tinha uma gordura imensa em relação ao custo do serviço. Fora esse serviço, isso eu tenho prova de tudo que eu estou te falando. Não precisava ser assim. Outro fator gravíssimo que a Santa Casa tinha. A Santa Casa, quando eu assumi, tinha 87% de plantão à distância. Quer dizer, os médicos ganhavam lá na Santa Casa, mas tinha plantão à distância. Quanto por cento? 87%. Aí, o que acontecia com isso? Era uma série de faltas que faltava na assistência.
uma dificuldade que tinha absurda do paciente do SUS ser tratado com a mesma honestidade que se dava para o tratamento do convênio. Esse era o maior erro que tinha na Santa Casa. E com isso fere a dignidade dessas pessoas que são a população do SUS, que não ajudam. Nem vou falar aqui, você lembra que eu já falei do passado, que o meu plano de saúde, todos os meus funcionários, 100% pagavam diferença para os médicos. Quer dizer, queima a condição de você pedir recurso para a Santa Casa. Então a Santa Casa tem um filme queimado com relação a pedir recurso. Mas eu entrei lá. Eu tenho muita força de arrecadação no hospital. Eu levei e tive o apoio do corpo clínico e do corpo todo paramédico da Santa Casa em tratar todas as pessoas por igual. A Santa Casa hoje, você entra lá, Neto, todas as pessoas são tratadas por igual. Têm os mesmos direitos, têm as mesmas condições. A UTI são de todos. Henrique, deixa eu contar, a filosofia está implantada. Agora, o que não está implantado é a arrecadação. Eu tenho dito aqui, Henrique, deixa eu falar um negócio. Você é uma pessoa muito preparada, você é uma pessoa muito entusiasmada, que faz muita coisa. Mas eu quero aprender com você como é que você tem uma despesa de 7 milhões de reais, uma receita de 6 milhões. 4? Então, você tem a receita de 4 e gasta 6.500. Eu quero saber de você qual é a mágica. Pois é. Não, onde é que está a mágica? E outra coisa, a mágica era boa forma, duas coisas que eu queria. Uma é que esse pagamento da Caixa, de vez de 800 mil por mês, viesse para uns 300, sobrava 500. A Caixa tem condição de renegociar. Achei que ia diminuir os juros. Achei que ia ser fácil isso. O que eles vieram? Com a renegociação de minha idade, de 800 para metade, mas com mesmos juros. Eu falei, você ficou louco, eu não vou pagar um juro desse. Então vem uma série de situações que você não conseguiu, eu não consegui ter êxito no financeiro, com o externo, que é o capitalismo, não consegui ter um êxito na política, na relação de credenciar os serviços que a Santa Casa já tem e não recebe. Então, você está... Mas você vê como é que está estrangulado, Henrique. Está estrangulado, por isso que eu tô... Se você tem uma receita menor do que a despesa... Essa conta não fecha. Aliás, Henrique, me permite dizer o seguinte. Eu fui mesário da Santa Casa de Barretos. Muitas vezes eu ia lá no balanço que era apresentado e você via que o que se recebia, que o SUS pagava para a Santa Casa, era menos do que a despesa da Santa Casa. Ou seja, a despesa era maior do que a receita. Então, eu quero saber qual é o provedor ou qual é a pessoa mágica que dá conta de lidar com uma situação como essa. Tem uma receita menor do que a despesa. E o que você está falando gerou uma dívida de 300 milhões, né? Sabe, essa dívida gerou de 10, 15 anos para cá. Agora, ela potencializou muito nos últimos anos. Por que ela potencializou muito? Por causa também dos juros. Mas nós tivemos uma época que existia inflação. Então era um jogo. Depois nós tivemos uma estabilidade da economia. Você pega qual é a taxa de juros praticada hoje pelos bancos. Então, dívida vira PG. Além de dívida virar PG, multa também, Lelo, aplicado por não pagamento de impostos, porque não tem receita, também gera a mesma situação. Vamos dar uma satisfação aos nossos internautas, Buch. Parece que está sendo bastante acessado. Olha, passar aqui, Henrique, para você, tem algumas mensagens aqui. A Beatriz Marques Costa, ela é sua fã, sou fã deste homem. Nós também temos aqui, acompanhando também o programa de São Paulo, Marcelo Monteiro de Barros. Taile Jader, admiro muito o trabalho dele. Fui paciente do Hospital do Câncer e sei que é um dos poucos capazes de salvar a Santa Casa. Mas todos precisam ajudar, desde aderir às campanhas e diminuir o fluxo de atendimentos desnecessários. Também está acompanhando o programa lá do Tocantins, o Henrique. Mônica Avelina Reis. Nós aqui do Tocantins somos fãs do trabalho deste grande homem. João Monteiro também de Barros, está acompanhando de Florianópolis o programa. Um abraço para o Joãozinho e para o Marcelinho, os meninos estão longe, mas estão acompanhando, isso é muito bom. Queria Quem engorda o porco é o zóio do dono, né, Henrique? Eu queria aproveitar aqui e fazer até um comentário com o Henrique, né? Porque eu não sei se essas linhas, elas existem ainda ou não, né? Mas nós passamos pela Santa Casa em 2011, 2012 e depois acompanhando o Renato Peguinha até 2013, quando então passou para a prefeitura. Lá, na época tinha um programa do governo federal que era uma adesão, se eu não me engano era ProSUS, se eu não me engano o nome do programa, que com a adesão ao ProSUS, todas as dívidas com o governo federal, né, inclusive aquelas que tinham o plano de saúde teria uma pendência com o governo, todas elas ficariam congeladas por 15 anos, né,
E pagando do mês em dia, depois de 15 anos, essa dívida estaria perdoada, né? Era um programa. A Santa Casa até aderiu, mas depois parece que ela, devido à CND, ela perdeu essa condição e voltou então a existir toda essa dívida, né? E também, junto ao governo do estado, era um programa de recursos junto ao Desenvolve São Paulo, onde o governador liberou para Santas Casas... O Pro Santa Casa? Não, ele mudou. O ProSUS foi uma pena, porque era 100 mil por mês, 115 mil por mês, e deixar de pagar. Esse foi um crime, porque a Receita chegou a um ponto que chegou até a tratar mal os advogados que foram lá, falou, olha, já são a terceira vez que nós perdoamos e tentamos de novo, e não conseguem honrar os compromissos. E a Santa Casa pagava. Isso, quando eu assumi, eu cheguei a chorar, porque era um perdão de 50 e poucos milhões que a Santa Casa ia ter. E por causa de 100 mil reais, Neto, por mês, não houve prioridade. Isso aí foi na gestão do Du, a segunda renegociação. Ele errou gravíssimo em cima disso, e foi um erro que facultou em não ter agora nem... Eu consegui suspender o processo, porque está saindo agora uma lei, um projeto de lei do Serra, que é um refinanciamento com 20 anos e com juros de 1,8 ao ano. Mas isso aí vai sair o ano que vem, não sai agora, você entendeu? E aí, se sair, então é uma capacidade, aí pode ser que nós temos uma perna, mas até chegar na condição desse financiamento, que o Temer é que vai sancionar a lei que já foi aprovada na comissão, já está indo para a primeira votação, e é uma luz no fundo do túnel, mas é uma luz lá na frente, né? Então, estou traçando o problema, é uma pena o que foi priorizado errado na Santa Casa. E aí a Santa Casa hoje está pagando um mico de ter uma cobrança do passado muito forte de dívida, e sendo que o presente, o Neto acabou de ver que não tem conta que fecha. Isso não está fechando faltando 3 milhões por mês, Neto, porque o Hospital do Câncer banca 700 mil de serviço, sem cobrar. Porque você colocou as carretas lá para fazer os exames. Mas os laboratório também, esterilização, uma série de você não está sacrificando o próprio Hospital do Câncer? Existe uma preocupação nossa, seguinte, todos nós temos orgulho, eu fico até arrepiado de lembrar disso, Henrique, do orgulho que a gente sente quando a gente conversa fora sobre a importância do Hospital do Câncer. Você sabe disso. Mas Neto, o Hospital do Câncer tem um nome. Seguinte, Henrique, você entrou na Santa Casa. E o Hospital do Câncer não vai sofrer por conta disso? Mas você vê a facilidade que o Hospital do Câncer tem um apoio muito forte da sociedade e político até. Você vê, eu pedi 10 milhões para o Temer. Imagina, eu fui lá, falei, presidente, eu estou numa angústia danada, eu preciso de fechar o semestre com 10 milhões, no fim do ano vai precisar faltar 20 ou 30, e eu vou lutar pelas campanhas que eu faço, que eu não quero que fazer uma medicina de ponta para o SUS pagar, eu faço a minha parte, mas estou num aperto. Eu pedi 10 no ofício para ele, Neto, uma semana depois ele mandou 20. O Temer tem uma sensibilidade fortíssima pela causa do Hospital do Câncer, e pelo meu pedido até me surpreendeu. Além de ele autorizar muitas coisas, credenciamento de Porto Velho. Agora, a sociedade... Você não está sacrificando os médicos fazer os exames laboratoriais? Sabe o que é? A Santa Casa, eu tenho um apoio lá dos meus residentes, tenho apoio dos meus alunos da faculdade, que se a Santa Casa não conseguir rodar, o que vai acontecer? Se ela não conseguir rodar, nós vamos precisar de muita gente, até ver que luz que vem, se essa lei vem em benefício para as Santas Casas, alguma coisa acontecer, nós vamos ter que rodar com 50% da capacidade dela. Foi isso que você fez nessa semana, Henrique. Quando você deu a entrevista para o Alex, você falou que vai precisar mudar a triagem, inclusive, de atendimento dentro da Santa Casa. Explica isso para a gente. Isso eu quis dizer que eu estou fazendo um estudo de todos os municípios, né? Eu chamei os municípios desde a primeira gestão, falei, vocês precisam ajudar a Santa Casa, dirigir um recurso, porque o direito que os municípios têm do benefício de ser estratégica a Santa Casa, a maioria já está extrapolando o teto de todos os municípios. A maioria está chegando no limite. Eu acho que setembro, outubro, estoura o limite deles. Então, se eles estourar o limite, se eu não fizer um acordo com o governo do estado, eu não vou atender os pacientes dos outros municípios. Porque eles não fizeram nenhuma ação de campanha ou não tiraram do orçamento nada em favor da Santa Casa. E despejam toda a demanda
Colina, Bebedouro, Olímpia. E aí, quando chegar, eu estou levando essa conta, o Alex está terminando essa conta para mim levar para o Davi Uip. E fala, olha, Davi, se você achar uma solução para isso, eu vou atender. Fora disso, não vou, porque eu estou cumprindo as metas que eu tenho e não tenho obrigação de passar disso. E aí eu quero favorecer o atendimento necessário da urgência e da emergência a Barretos, a cidade de Barretos. Mas dos outros, não. Eles que vão para Ribeirão, que vão para Rio Preto, quando estourar o limite. E está para estourar o limite. Então tem várias coisas, Neto, eu não ponho a boca no trombone antes da hora. Eu faço a minha luta, o meu trabalho, eu estou correndo atrás disso, você sabe o tanto que eu corro atrás. Mas agora está o seguinte, eu estou dando alerta para todo mundo, ó, não passa daqui que você não vai ter chance de voltar aqui. Não faça isso, você não vai ter chance. E estou estudando um jeito que eu tenho que achar uma solução imediata, Neto, em setembro, de cortar 2 milhões. Mas eu vou cortar sozinho? Não. Vou entregar para o corpo clínico, na mão do Fauzi e do Gilberto, que eles vão sentar com o corpo clínico e falar, me trazer uma visão deles de como fazer a equação que precisa fazer com relação. Por quê? Porque vai diminuir o atendimento da Santa Casa? Vai. Uma dessas medidas já é o referenciamento do atendimento do pronto-socorro já para o UPA, né, Henrique? Esse mês, Neto, olha que coisa absurda. Esse mês, a UPA ganha 580 mil do município, que era da Santa Casa esse dinheiro, ganha mais 180 mil lá do governo federal, e a UPA não atendeu ninguém e mandou tudo, praticamente foi tudo para a Santa Casa. Então aumentou a despesa, além de tudo, aumentou a despesa em 500 mil, que eu diagnostiquei que foi do pequeno e médio... Você me permite? Eu queria colocar um pouquinho de luz no que você acabou de falar agora. A UPA de Barretos, ela foi construída e ficou mais de 3 anos fechada. Aí ela começou a operar. O que o Henrique está dizendo aqui, para ficar bem claro para você que está nos ouvindo, é o seguinte: a UPA recebe o paciente lá, em vez de dar uma solução e resolver o problema e, evidentemente, assumindo os custos dessa solução, ela está usando uma ambulância para levar o problema para a Santa Casa de Barretos. E aí quem tem que gastar dinheiro para resolver o problema do paciente é a Santa Casa de Barretos. É isso que o Henrique está dizendo. Mas não é só isso, porque o que acontece? O paciente achou e viu que melhorou a forma de ser o atendimento na Santa Casa. Parou de ir na UPA. Então, pronto-socorro da Santa Casa. Parou de ir na UPA. Eu estou falando no programa aqui, era muito importante eu falar, olha, você tem que ir para a UPA, porque na UPA tem recurso e obrigação de te atender. Depois, se é grave o seu caso, urgência, emergência, vai para a Santa Casa. Mas, fora disso, você não pode ir direto na Santa Casa enquanto nós não fecharmos a UPA. Tem que fechar a UPA. Essa UPA não resolve nada. Ela ganha um dinheirão, tem lá 800 mil por mês, dá água com açúcar lá, um sorrisal, uma faz nada e ganha um dinheirão, que era o dinheiro da Santa Casa. Esse dinheiro era da Santa Casa. Praticamente pronto-socorro. Isso aí foi Olha, nunca vi um negócio tão idiota igual fizeram essa UPA. Nunca vi um processo tão errado. Porque os AMES têm resolutividade. Os AMES tiram pequena e média complexidade da entrada da Santa Casa. Mas a UPA não resolve nada, Neto. E vai lá e faz você ter um atendimento lá meia boca, que não resolve nada, e depois as pessoas não ficam satisfeitas. Porque o que resolve a UPA? Qual é o poder de resolutividade que ela tem? Nenhum. Riquinho, deixa eu falar uma coisa aqui para você, que faz parte um pouco daquilo que a gente vem falando. Eu considero o corpo clínico dos médicos dessa Casa de Barretos um corpo clínico muito técnico, corpo clínico de gente formada na USP, formada na Paulista, formada nas principais faculdades do Brasil, gente que tem contato com a população, não de 1 ano, 2 anos, muita gente nasceu em Barretos, se formou aqui, fez faculdade, voltou para Barretos e colocou toda a sua vida em favor da Santa Casa. Muitos médicos tiveram lá os seus percalços, suas dificuldades, suas limitações e criaram alguns problemas também, como isso é natural. Agora, Henrique, o que a gente está percebendo é que há uma grande transformação na sua gestão na Santa Casa. E muitos desses médicos tradicionais hoje já não estão tendo mais espaço dentro da Santa Casa. Não tiveram espaço porque o plano de saúde de São Francisco foi para outro hospital, o plano da Unimed foi reduzido e muitos médicos que tinham funções ali dentro saíram. Então, o que acontece é o seguinte, eles também são vítimas de toda essa situação que está sendo vivida. Ao mesmo tempo, Henrique, eu queria que você desse uma visão, qual é o futuro
desses médicos que estão aqui, porque você está dizendo claramente que os médicos da faculdade, os estagiários, mesmo os residentes, hoje a Santa Casa é um hospital escola, ele numa emergência, eles já estão tocando e vão ser os propulsores da Santa Casa. Então, a visão que eu tenho é o seguinte, como é que fica essa situação, de um modo geral, de tantos médicos que têm filho, que têm escola, que têm compromisso, como é que fica a situação de todos eles? Primeiro você tem que lembrar da maneira que eu recebi a Santa Casa. A Santa Casa tinha 87% de médicos à distância. Não tinha presencial. Não, eu tenho as contas, eu te falo. Os serviços da Santa Casa eram 87% de médicos plantão à distância. Vou só lembrar uma coisa que está aqui na garganta, olha, tive um problema de família lá. O médico plantonista estava em Rio Preto. Se apertar, declinaremos o nome. Não, precisa Não, mas, Neto, então, por que eu fiz? Neto, eu respeito, você sabe o tanto que eu admiro, tanto é que eu fiz questão que o Fauzi e o Gilberto ficassem na minha gestão, porque eles são a história da Santa Casa. Agora, o que eu faço questão de dizer? É que você tem que pensar como que tem que ter o funcionamento de um hospital para o paciente, e não para os médicos. Os médicos vão viver se tiver o paciente lá dentro. Se não tiver o paciente, o médico não existe lá dentro. Então, o que eu tive de fazer? Pegar uma referência que é da USP de Ribeirão, que é da USP de São Paulo, trazer a referência de protocolos de maneira que tem que trabalhar assistência de alta complexidade, que eu não entendi, eu não conheço. Eu estou aprendendo agora eu já sei o caminho. Mas quando eu trouxe, e é para ter uma referência atualizada do procedimento. O que estava errado na Santa Casa, Neto de Grado? É que o paciente do SUS não tinha nem assistência na urgência, na emergência clínica. Quando eu peguei, eu marquei 15 dias de ter vaga de 8, 8 leitos, 6 leitos, 5 leitos, 15 dias, Lelo, da UTI, que era do convênio, o paciente está entubado, sem assistência clínica na urgência, sem médico. Quem era esse paciente? Do SUS. Entendeu como é que é? Então eu falei, peraí, como é que é o processo que funciona na Santa Casa? Por isso que eu via que mesmo com plantão, eu tinha contrato, né, dando direito do plantão à distância a atender com 24 horas. Está com a Regina os contratos que eu vi lá. Então, eu tive de pôr a disciplina que é atualizada, que é certa no processo. E os médicos mais velhos, todos que forem mais velhos, que adequarem ao processo clínico da referência que eu estou trazendo, que você citou muito bem, que é a USP, vão naturalmente ficar na Santa Casa. Os que não tiverem condições, não quiserem atualizar no processo clínico, do protocolo, da especialidade dele, ele não está atualizado, ele não vai ficar. Mas é natural o processo. Agora, todos os médicos têm clínica particular, todos os médicos têm o Barretos depende desses médicos, a alta complexidade. E normalmente, quer dizer, eu não quero nunca imaginar, eu trouxe só chefes de serviços. E como é que vai funcionar o Notre Dame, o hospital que você está reformando? O Notre Dame vai ser um hospital acima da Santa Casa, para muito mais complexidade que não é permitido fazer na Santa Casa, porque não tem condições de instalação. Por exemplo, Henrique, em vez do cara que vai fazer um negócio cardíaco lá em Ribeirão Preto ou em Rio Preto, ele vai poder fazer lá no Notre Dame? O Notre Dame vai ter, vamos dizer, nós vamos ter o serviço de cardiologia, agora, que é o serviço de stents, como é que fala? O stent, colocar a prótese de stent. Cardiologia invasiva. Pode, por favor. A cardiologia invasiva. No Notre Dame, talvez, vai ser a cardiologia completa, até cirúrgica. Pode ser que na Santa Casa também vai ter no futuro, tem que ter. Vai atender plano de saúde, Henrique? Notre Dame? Notre Dame vai atender plano de saúde. Vai mudar de nome, né, Henrique? Não, vai manter Notre Dame. Porque foi um combinado que os médicos, quando eu comprei, pediram, e eu acho que em nome de Nossa Senhora não deve mudar, nome de santo. Vou mudar para quê? Não. Eu prometi para eles que eu vou manter. Mas é um hospital, Neto, que vai vir para transplante, que vai vir para fazer coisas que não pode, que nem. Vou te dizer uma coisa, acho que vai vir paciente de São Paulo para Barretos privado, porque aqui tem corpo clínico e excelente para fazer muita coisa. Uma parte de câncer privado, pouca, mas vai ter, que é a radiologia intervencionista, que é o processo mais novo de medicina que tem, que vai fazer uma coisa
que não existe, ainda nem no Brasil, funcionando direito. Então vem vindo muita coisa para o futuro, para dar dinheiro. O processo da medicina em Barretos, na visão que eu tenho, ela é otimista. Por exemplo, a Santa Casa está um caos, mas o Hospital da Fundação Pio XII só cresce. Nós temos hoje uma faculdade de medicina, nós temos 2 AMEs, nós temos um processo na prefeitura de diversos postinhos de saúde. Nós temos também a Santa Casa passando esse grave problema. A medicina particular de Barretos, ela ficou subdesenvolvida. E ela tem potencial para crescer também. Ou seja, os grupos médicos se formarem para fazer clínica de olhos, para fazer pequenas cirurgias, hospital day, porque isso acontece em Ribeirão Preto, em Rio Preto, em Sorocaba, tudo quanto é lugar. Agora, o pepino que nós estamos tendo é no SUS, basicamente da Santa Casa de Misericórdia de Barretos. Não, o pepino daqui faz 12 anos que o SUS não corrige a tabela dele, né? Aí, então, boa, Henrique. 12 anos. Henrique, posso falar? Sem dar licença um minutinho. Ouvinte da Rádio Independente da Diária FM, você que está nos assistindo no Facebook, presta atenção no que o Henrique está falando. Eu disse há 2 semanas atrás que o grande problema da saúde das Santas Casas de Misericórdia do Brasil é que o SUS não paga com dignidade, paga abaixo da prestação de serviço. E agora ele acaba de reafirmar, eu queria que ele voltasse a falar isso. Faz 12 anos que a tabela do SUS não é atualizada. Você que está me ouvindo, imagina o seguinte, você não ter reajuste no seu salário há 12 anos. O ano passado eu dei para os meus funcionários 10% no ano. Quer dizer, então em 10 anos, de 12 anos para cá, eu tinha um salário de 3 mil reais dos meus funcionários, hoje é 12 mil. Então, e o SUS continua há 12 anos sem reajustar. Então, Neto, está defasado de uma tal maneira, é uma hipocrisia falar sobre isso, porque todo mundo faz isso, eles estão adorando dar uma UPA, adorando dar um equipamento, uma ambulância e ferindo a dignidade primeiro dos médicos. Como é que um médico estudou, imagina em oncologia, o cara estudou 12 anos para chegar lá e fazer uma consulta por 12 reais, uma consulta. Um médico vai fazer um parto hoje, uma cesárea, ganha 120 reais, o cara estudou 8 anos. Vai contratar um encanador, com todo respeito aos encanadores que eu admiro, vai contratar um eletricista. O médico vai fazer uma cesariana, vai dar à luz ao seu filho, vai receber 120 reais no procedimento. Esse é que o SUS paga. Então é um caos. Mas não só o SUS, os planos de saúde também pagam mal os médicos. Ô, Henrique, o plano de saúde também é uma vergonha. Pagam muito mal. O plano de saúde é um dos capitalismos mais selvagens que eu já vi na minha vida. Mas, Henrique, o meu plano de saúde, o Buco me perdoe só para fazer essa observação, é o seguinte. Qual é o valor médio do plano de saúde em Barretos? Completamente diferente de uma cidade como Sorocaba, Ribeirão Preto. Ou seja, eu queria colocar isso de uma maneira clara. Quanto que a Unimed, qual é o ticket de quem paga o plano de saúde para a Unimed em Barretos? É muito baixo, gente. É muito baixo. A Unimed é uma cooperativa. É evidente que os médicos, como donos do plano de saúde, gostariam de receber mais. Mas se o mercado de Barretos, na hora de pagar, de descontar na folha de pagamento, ou do trabalhador, ele recebe muito pouco, a conta eu queria saber como é que fecha essa conta também para a Unimed. Mas é isso que eu queria falar aqui para você. Olha, só um dado aqui. Por exemplo, uma cirurgia de apêndice, o SUS paga R$ 159 para a parte médica. O SUS, R$ 159. Só que, detalhe, esses R$ 159 é para pagar o cirurgião, o auxiliar e o anestesista. Então, fazendo uma conta, assim, a grosso modo, está saindo a 50 e poucos reais que o SUS remunera. Agora, só vou fazer uma colocação aqui. Me perdoe. Sabe quanto é que, Henrique? No Sírio-Libanês, no ano passado, uma pessoa da minha família fez a mesma cirurgia da apendicite. Sabe qual era o valor inicial do médico, só do médico? Do médico. R$ 35 mil. Como era meu amigo, começamos a conversar. O Fausto está falando, não é caro não, olha o Fausto aqui. R$ 35 mil só o valor do médico. Isso nós não estamos falando do hospital, nós não estamos falando do resto. Daqui a pouco o Fausto vai para São Paulo. Não, mas ô Lelo, deixa eu te contar, nós temos 2 medicinas, né, Henrique? A medicina que o governo finge que faz com a remuneração que ele paga. E nós temos uma outra medicina, e essa é que é a grande injustiça com o país, tá certo? Que é a medicina que está perto da Avenida Paulista, perto do Morumbi, do Einstein, do Sírio-Libanês. Ou seja,
esses grandes hospitais e esses médicos que estão ali em volta, eles estão numa outra realidade. Eles estão no topo da pirâmide social do Brasil. Neto, vou te dar um exemplo. Eu nunca tinha deparado nesses valores. Veio uma paciente esses dias com a receita do Sírio, uma cirurgia que ia fazer de útero e uma radioablação no fígado, queimar por via de radiologia intervencionista, um tumorzinho no fígado. 480 mil. Aqui a gente faz, não tem nem tabela para cobrar. Vai repetir, quanto custava? 480 mil. R$1.000. Isso, 480 mil. Quase R$500 mil. Sabe quanto foi feito aqui na Fundação Pio XII? Todo dia faz uma. E sabe quanto? Não tem nem código para pagar na tabela SUS. Que de vez de cortar um pedaço do fígado, que é um tumor pequeno, eles fazem uma intervenção via radiologia intervencionista. Nós fazemos todo dia, 1, 2, 3. Não tem nem código para cobrar. E lá no Sírio cobra 480 mil. Quer dizer, você vê o que é medicina privada e o que é medicina pública. A diferença desses 12 anos sem reajuste atrapalha toda a relação do médico com o serviço e fere a dignidade do médico e depois do paciente. A Santa Casa tem perigo de fechar um dia, Henrique? Olha, eu acho que fechar não, mas diminuir o procedimento dela vai ter que diminuir a curto prazo, não a longo prazo. Porque nós não estamos vendo a situação de entrar um recurso a mais. Se entrar um recurso a mais, você equilibrando um pouco, e aí a sociedade tem que pôr a mão no bolso agora. Porque fica o restante, né, Henrique? Esse débito todo tem que empurrar com a barriga. Não, está muito grave a diferença entre um e o outro, né? Muito grave. A diferença do quanto custa. Agora, você imagina a oportunidade que a Santa Casa está tendo de ter um Pio XII que tem laboratório, que tem os equipamentos, que nunca teve esse equipamento que está lá, a ressonância, a tomografia, que nós estamos economizando para a Santa Casa no mínimo 700 mil por mês. Ontem teve aqui no Hospital Pio XII uma equipe do Globo Repórter, porque teve uma menina lá que foi uma... Mais que milagre. Mais que milagre. A menina, os médicos já tinham... Olha, não tinha jeito, a menina de repente levantou, ele pegou eu estou arrepiado, pegou nas mãos de Nossa Senhora, né, Henrique? E a equipe do Globo Repórter parece que daqui 2 semanas vai passar. Eu gravei um trechinho para eles lá. É uma coisa assim de... É impressionante. Ontem eu gravei um programa também que um cara, a família, os médicos, todo mundo, a mãe morre, trouxeram a família de Portugal, tudo, e o cara estava com 25 quilos, o cara faz 5 anos, ontem fez o programa comigo. Eu falei, quem manda na vida é Deus, até um limite. A estatística, casuística, tudo pode dar um número, mas a vida é de Deus, né? Riquinho, sabe o que eu queria, o Fausto quer fazer uma observação aqui, mas sabe uma coisa que eu queria ouvir de você, Henrique? O que nós, sociedade Barreiros, podemos fazer? Pôr a mão no bolso, Neto, de formas diferenciadas de cada classe social e achar um meio que através seria do comércio, da indústria, de todo segmento, da imprensa, fomentar uma maneira de aparecer um recurso. Não tá aparecendo, Neto. Não tem condições de todo mundo estar querendo a Santa Casa em dia e a sociedade não está pondo dinheiro. Não está tendo. Campanha, quartos, etc. Não, dinheirinho de pinga, que não aparece o dinheiro. Né? O site está aparecendo a mesma coisa, 30 mil reais por mês daqueles R$3 que os 90% vendeu são os pobres. E as pessoas que não pagam não podem ajudar. Então tem que ser uma outra forma. O Mucinho é incumbido dessa campanha do varejo, e o Giovanni Barrotti e o Renato Reis do atacado. O atacado está indo bem, foi bem a primeira, e estão tendo outras campanhas para vir. Mas é para quê? É trocar o elevador, não, é a reforma interna da Santa Casa. Vai lá ver o tanto que já reformou 2 andares da Santa Casa. Isso está indo bem? Isso está indo bem. Mas isso aí, Neto, está sendo um macro, pontual. O que nós vamos ter é uma receita de dinheiro de 500 mil da sociedade, no mínimo, por mês. E aí pode bolar, devia juntar todas as lideranças da cidade. Eu pedi uma vista para ir na Câmara, para passar na Câmara agora os dados de todos os valores que nós estamos vivendo e achar uma campanha de urgência, porque eu tenho esperança que quando sair essa lei
que é não sei se entra em vigor ano que vem, da lei que o Serra fez no Senado, possa dar um fôlego para nós, se não conseguir a primeira, nós estamos indo para a segunda instância no recurso da falência dela. Porque já dei para todos os ministérios, secretaria, como é que paga essa de 300 milhões? Ninguém acha jeito. Outro dia eu comentei o seguinte, a Justiça não aceitou o pedido de falência da Santa Casa, de insolvência da Santa Casa. Bom, tudo bem, é porque ele reconhece o seguinte, que quem tem débito passado, independente de qualquer coisa, tem que ser cumprido. Mas, Henrique, isso não vai acontecer brevemente? Quer dizer, uma coisa é você entrar lá e falar, olha, preventivamente nós estamos entrando com pedido de falência. Bom, isso não aconteceu. Mas se você deixar de pagar as coisas, deixar de funcionar as coisas, ela vai falir. Ela trava porque mas antes de chegar nesse ponto, Neto, e quem pôs o risco, pôs tudo, apostou e fez todo o processo para que isso não tivesse acontecido até agora, fui eu que arrumei 12 milhões de capital de giro para ela, que já acabou, entupiu. Hoje a Santa Casa deve 12 milhões de capital de giro no Banco do Brasil, que é dela, emprestado de um aval de um aval meu com a fundação. O que está acontecendo? Se não pagar, você tem que pagar, Henrique? Se não pagar, aí eu tenho que pagar. Você entendeu? Pergunta chata. Então, a minha... Não, mas... A pergunta é chata, a pergunta é inteligente, mas eu queria só que o ouvinte da Rádio Independente... Posso falar nesse microfone aqui, Paulo? Eu queria só que o ouvinte que está nos acompanhando agora prestasse atenção nisso. São 12 milhões de reais que já pusemos no papagaio, que quem assinou atrás é o Henrique Prata. Exato. Lelo, passar aqui algumas perguntas também das pessoas, né? Tem outras perguntas aqui, Henrique. Podia deixar o Fauzi falar, porque depois nós podemos... Eu tenho que sair, que eu estou com muita gente de Minas. Deixa eu só passar essa pergunta aqui para você, eu já passo aqui para o Fauzi. Aqui quem está mandando, olha, tem o Felipe Ortolani, né? Ele parabeniza o programa. Ele queria saber se vai ocorrer responsabilização civil e criminal dos responsáveis por essa dívida, né? Os gestores anteriores. O Luiz Paulo Sarcardo faz uma crítica aqui ao governo, né? Esse governo ladrão está acabando com todos. O Luiz Lotifala está acompanhando lá de Campinas o Tênis Clube, está elogiando o programa. O Dorival de Oliveira, olá, bom dia a todos, não perco nenhum programa e admiro o Henrique. Um abraço a todos. Lúcia Maria das Graças, Correia Santos, parabéns, Neto, programa muito esclarecedor e esperançoso. Dorival de Oliveira falando sobre o exame que ele fez em São Paulo, sírio-libanês. Faz 3 anos fiz uma ressonância magnética no abdômen do sírio-libanês e paguei R$4.000. E o Nestor Leonel também, dando um bom dia a todos, da mesa, bela explanação do Henrique, pessoa abençoada. Ou toda a sociedade e polícia é único ajuda ao Henrique, ou todos nós teremos perdido uma grande chance de resolver o problema de saúde em Barretos. O homem nasceu para salvar vidas. Parabéns a todos. E o Renato Reis mandou um abraço e falou que se não fosse o Henrique Prata, e eu concordo com ele, a Santa Casa já estaria de portas fechadas. Aí, Henrique, você está com unanimidade. Por isso que o pessoal vota em você. Mas o pessoal precisa me ajudar financeiramente. Vamos ver o que o Fauzi está aqui. Só mais uma coisa aqui, Henrique. Ó, o João, né? O João está ouvindo o programa. O João tem aquela pousada das comitivas. Está parabenizando o programa e coloca à disposição a pousada dele para um almoço solidário em favor da Santa Casa. Muito bom, obrigado. Pois não, Fauzi. Só para complementar algumas coisas, aliás, o Henrique, quando fala, a gente tem que aproveitar, deixar ele falar, porque realmente é muita experiência acumulada. Em relação à classe médica, na verdade, quando ele diz que aquela porcentagem de dinheiro de médico à distância, e uma hora eu quero sentar com ele para ver essa conta, porque na verdade o volume de serviço à distância era um volume reduzido, não era muito grande. Não quero dizer que não havia algum grupo de colegas que tinha alguns privilégios. Isso a gente nem tinha noção dos números, porque nunca foram mostrados para os médicos a contabilidade da Santa Casa. Nunca foi mostrada, entendeu? Então são 150 médicos do corpo clínico, e eu te garanto que 99% é um pessoal que trabalha, não tem coisa errada, não tem coisa que possa ser condenável. Isso eu posso afiançar. E não foi a classe médica a causa dessa dificuldade de 15, 20 anos atrás que trouxe para essa situação difícil da Santa Casa. Não é o corpo clínico, não é a classe médica. Nós estamos na esperança de ter vindo
o Henrique, com a sua capacidade empreendedora de trazer os avanços que precisa, o meu sonho de consumo, antes da vinda do Henrique, antes dessa perspectiva, é de que a Santa Casa fosse transformada no Hospital das Clínicas do Governo do Estado. Tem que ter gestão estadual, tinha que ter. O governador não tem feito isso. E o caminho são as parcerias público-privadas. E essa é uma parceria público-privada perfeita. Alguém da iniciativa privada com competência, mas que precisa ter o recurso para poder levar adiante a perspectiva. Então, acho que realmente o caminho é esse. Precisa ter a ajuda do município, do poder público estadual, do poder público federal. E realmente ficou uma situação difícil e nós temos que ter esperança realmente de você conseguir. Fausto, infelizmente, tem um lado que nós estamos aqui, as pessoas me conhecem, eu não tenho outra maneira de explicar o que eu enxerguei de grave. Eu nem falo tanto você como o Gilberto está lá, porque sabe que a confiança que eu tenho em vocês no sentido de honestidade, vocês sempre tiveram com tudo. Agora, o que acontece é que a Santa Casa, nos planos de saúde, tinha 100% de cobrança de diferença que inclusive não é crime, porque o plano é uma questão de você aceitar o plano, pagar pouco, você fazer o complemento. Mas no SUS tinha 87% na Secretaria de Saúde apontado que os médicos cobravam diferença do SUS. Então isso queimou o filme de você ter um apoio da sociedade como deveria ter, como o Hospital do Câncer tem. E isso eu estou te falando porque eu peguei no tempo do Barradas, eu vi isso. Eu nunca critiquei, porque eu acho que a Santa Casa tinha de pagar a diferença para os médicos. O médico não pode ganhar o que o SUS paga, o que o SUS manda pagar. Mas aparece claramente nas pesquisas dentro da secretaria, mas não é Barretos, é do estado inteiro, do Brasil inteiro. Então, essa hipocrisia de mentiras que fica pagando mal as pessoas, que ficam fazendo isso, e obrigando as pessoas, me engana que eu gosto. Então, você entendeu? A diferença. Então, a Santa Casa passa por um crivo de credibilidade, que mesmo com a minha entrada lá, Leno, você vê a diferença do apoio que tem maciço de favor de ajudar a Santa Casa. Está difícil. Quanto a isso, não há o que contestar. É uma realidade nacional e que tinha aqui, na verdade, que não podia acontecer, não está. Acredito que agora não esteja acontecendo mais. Eu acho que agora... Agora, uma medida de 3 dias, Sus, eu queria aproveitar a sua presença aqui, da questão da relação UPA e pronto-socorro da Santa Casa, que é uma questão que dá para escrever um livro, uma coisa que não devia ter sido feito lá, foi mal escolhido, não funciona bem, não está sendo bem gerenciado e custeado a UPA lá. Esse dinheiro estaria melhor nas suas mãos e fazendo melhor na Santa Casa. Agora, o perigo é ter feito uma mudança de 3 dias da restrição do pronto-socorro. Eu estou com um comunicado interno para ser entregue para você de que realmente ficar lá uma pessoa para triar na porta sem competência coloque em risco realmente algumas situações. Não, vai ter competência. É que eu mandei, então, que as portas estavam abertas, Fausto, de forma, eu cheguei lá, no dia que eu cheguei, problema de unha, problema de dor de cabeça, estava todo mundo chegando direto. Aí eu falei, peraí, tem que vir. Quando a UPA traz, quando o SAMU traz, é porque não é para levar para a UPA. Então é para levar porque já viu que é encaminhamento, ou é UPA, ou é o SAMU. O SAMU. É essa a missão da Santa Casa. O resto está lá, os exames para atender, que é pequeno e média complexidade, e o resto tem que vir referenciado. Sabe, eu falo, um dia chegou lá, tomar nota, chegou 410 pessoas de manhã cedo no pronto-socorro da Santa Casa, e essas 410, 400 tem de estar na UPA. Eu falei, como está acontecendo isso? E sem você perceber ou não, você sabe que é a lei de conveniência. O cara tem um orçamento grande lá, não vai ninguém lá, ele não tem culpa nenhuma. Dentro disso aí, exatamente dentro disso aí. Não é médico protegendo o médico, não. Quando tiver que punir, eu acho que tem que punir. Não, mas o gerente da UPA, o médico que gerencia a cooperativa da UPA, mora em Rio Preto. Aí, não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento. Eu não sei como é que a prefeitura admitiu um contrato de alguém que foi embora de Barretos e governa um serviço essencial estando em Rio Preto. Quer dizer, é médico. E não concordo com isso. Então, e a prefeitura tem o poder de unilateralmente romper o contrato sem prejuízo
Então, vence agora em outubro, mas parece que a prefeitura também atrasou algum pagamento, mas é um caos. Eu estou lidando desse assunto de frente com o prefeito, com o secretário de saúde, que tem que acabar com essa história dessa UPA. A UPA está sangrando, e agora as medidas, Fausto, é porque, imagina você ver o número que chegou a esse atendimento, que não era da Santa Casa. Aí, o que vai ter? É com referência, pelo SAMU ou pela UPA, vai atender mesmo. Não tem dificuldade. Você sabe como está bem distribuído. Mas o nosso assunto, eu tenho que sair agora, é que nós vamos tomar essas atitudes da Santa Casa de mãos dadas todos. Porque até agora, o que é a minha moral, Lela? Eu pus o dinheiro, está lá. Fiz o que tinha que ser feito. Agora, daqui para frente, agora vai ser junto com o corpo clínico, todo que está na Santa Casa, e com a sociedade. O que nós vamos fazer? Para poder saber como é que roda setembro, entendeu? Henrique. Eu, infelizmente, eu tenho que ir embora e eu deixo a discussão depois para a gente continuar. Eu acho que o Neto sabe o tanto que isso vai dar de ibope na discussão, mas eu quero ver aparecer um cofre de uma posição da sociedade para ela não reclamar que as atitudes que vão ser tomadas a partir de setembro, entendeu? O Henrique tem agora um encontro de... Henrique, mas você sair, só um minuto. Nós estamos vendo aqui na nossa mesa, você que está assistindo pelo Facebook, o Henrique cumprimentando o deputado federal Arlindo Chinaglia, do PT, que foi presidente da Câmara Federal, hoje nos honrando aqui com a presença também no programa. Muito obrigado, Arlindo. Nós temos 2 etapas, a primeira discussão aqui com o Henrique Prata, e agora, com alegria, está recebendo o senhor. E eu sei da admiração que o senhor tem pelo Henrique e também pelo trabalho que o senhor já fez em favor do Hospital do Câncer, com as emendas parlamentares, quando o senhor era presidente. Portanto, é um encontro aqui, né, Henrique, que a gente fica muito feliz de ver que a classe política tem uma sensibilidade especial com o Hospital da Fundação Pio XII, e você hoje nos honra com a sua presença aqui também. Ele está acompanhado pelo presidente do PT de Barretos, Existim Hélio César. Bom dia, deputado. Grande prazer tê-lo aqui. Bom dia, Domingos. Bom dia ao Monteiro. Bom dia a todos vocês, aos ouvintes e àqueles que nos assistem. O Monteiro Neto já observou quanto à importância que não só eu, mas acho que o Brasil inteiro dá para o Hospital do Câncer de Barretos. Não só, eu diria, pela concepção com que trabalha, onde o atendimento SUS é um atendimento prioritário, e também pela qualidade do atendimento que é prestado por esse grande hospital. O que eu tenho a lamentar é que os poderes públicos nem sempre, ou quase nunca, dão o devido valor a instituições dessa magnitude, que começou ainda com o pai do Henrique Prata, portanto foi se desenvolvendo, foi, digamos, a vontade e a determinação de pessoas como ele que fizeram deste hospital o hospital que é hoje. E, na minha opinião, é claro que não dá para reproduzir essa história, mas eu diria que seria um dever reservar dinheiro público para replicar hospitais desse nível pelo Brasil afora. Para isso seria preciso inverter prioridades do orçamento. E, lamentavelmente, no Brasil, até hoje, o Sistema Único de Saúde não foi devidamente implantado. Mas nós temos essas ilhas de excelência que nos anima e nos ensina por onde a saúde deve caminhar. É claro que nós estamos falando aqui do período curativo. A saúde é mais do que isso, tem que ter a promoção da saúde, a prevenção da doença, mas quando ficar doente tem que ter instrumentos, instituições para que desse nível para cuidar bem da saúde de todo mundo. Nós estamos também ao lado do Luiz Otávio Martins, o editor-chefe do Jornal Diário, que acompanhou. Nós temos, infelizmente, apenas 8 minutos, né, Tatá? Só lembrando que na outra vez que o deputado esteve aqui em Barretos, ele encontrou naquele estúdio ali
com o Paulinho da Força. O senhor lembra, deputado? Me lembro, claro. Deram um abraço, depois discutiram no microfone, mas deram um abraço fraterno, foi até bonito. Lelo, bom dia. Rapidamente aqui. Deputado, o senhor vem sempre a Barretos, é sempre uma alegria recebê-lo, mas aqui a pergunta é simples e direta. Como é que o PT está se organizando para as eleições municipais aqui no nosso mundinho barretense? O senhor vai conversar hoje com as lideranças? Então, já vamos passar a palavra para o doutor Fausto, mais um minutinho só, doutor. Olha, rapidinho, só para mim entender. O doutor Fausto quer se despedir, doutor? O senhor quer se despedir? Então, por favor, fazer uma saudação, só depois eu vou para a pergunta. Eu queria aqui aproveitar, aliás, nós temos linhas ideológicas diferentes. Eu fui presidente do PSDB aqui em Barretos, mas sou um admirador do deputado há muitos anos. Ele é médico, foi presidente da Associação de Medicina de São Paulo. E eu sou admirador do senhor desde aquela ocasião, quando eu era presidente da PM de Barretos, sabe? E na esquerda brasileira, no grupo do PT, é uma das figuras que eu admiro, é a sua posição. E fazer um apelo antes de ir embora, como médico. A bancada de médicos na Câmara Federal é muito grande. E eles crescem na posição política, os colegas, e de repente nós ficamos sem aquela bancada de sustentação dos nossos pleitos. Não o senhor sempre tem lutado e luta. Então realmente levar aqui da base uma posição de admiração de quem é ideologicamente partido que não é o mesmo, mas admiração pelo seu trabalho, e que puder fazer por Barretos, nós estaremos sempre agradecidos. Foi um prazer muito grande. E aí, a pergunta então do Luiz Otávio. Eu queria primeiro agradecer ao doutor Fausto, me permita, Otávio. Me sensibiliza porque ele registra de forma pública o respeito, então quer dizer que ele é mútuo, porque o fato de se pensar diferente não é problema. Na nossa profissão, se tiver um paciente grave e colocar 3 renomados especialistas em volta, dependendo da gravidade, vai haver com certeza dúvidas, vai haver eventualmente divergências. Portanto, eu convivo bem com a divergência. O que eu creio que nos deve orientar e nos orienta são os valores, né? Porque se nós vamos discutir, por exemplo, uma estruturação de saúde, com certeza não teremos nenhuma dificuldade de ter a mesma posição. No máximo podemos divergir de como chegar lá, mas isso não é problema, é solução. Obrigado, e é um prazer também. Eu sei, ele falou, mas ele sabia também, desde quando eu fui presidente do Sindicato dos Médicos. Deputado, nós temos apenas 3 minutos, nós começamos às 10 horas. Para o senhor aqui, vou voltar à pergunta. Como é que o PT você, eu lembro da pergunta. Para as eleições? É que você fez, talvez, a única pergunta que eu não imaginei que pudesse acontecer. Como, deputado? Porque eleição municipal está muito longe, nós vamos ter ainda, espero, né? Tudo bem, mas eleições presidenciais 2018. Eleições presidenciais, nós vamos ter também a municipal. Mas então a pergunta da eleição municipal, ela quer dizer um pouquinho como é que o PT vai se estruturar nesse período, depois tudo do que aconteceu no Brasil, né? E aí, não preciso falar sobre isso. Mas como é que o PT está pensando, obviamente, agora nas eleições de 2018 e depois numa realidade barretense? O PT hoje não tem vereador em Barretos, né? Como é que o PT, e não deve ter em muitas cidades do interior paulista também, como é que o PT vai se organizar eleições 2018 e 2020 também? Olha, eu gostaria muito que as eleições do Brasil fossem decididas a partir dos programas. Porque uma parte da população brasileira se orienta por aí, mas eu temo que a maioria não. Portanto, eu acho que o PT, não é o PT, o Brasil está passando por uma crise política que agrava uma crise econômica. Portanto, eu acho que é dever do PT nós refletirmos de quais são os caminhos necessários para que o país saia desse atoleiro. Ponto. É claro que qualquer partido, não adianta ele ter uma proposta ou várias propostas. Ele tem que ter credibilidade. E aqui eu vou falar bem claro, o PT passou por uma crise grave de credibilidade. Cometeu erros com certeza, agora nem sempre o tratamento que foi dado ao PT pela grande mídia é dado a outros partidos, a ponto de
nós estamos vivendo a seguinte situação no Brasil de hoje. É possível prender alguém sem prova. Como está sendo possível, ou foi possível não prender pessoas contra quem existam provas. Então o PT, obrigatoriamente, ele tem que estar atento a um processo que também virou, digamos, político-judicial. E não tem por que esconder, o PT, especialmente o Lula, está passando por esse processo. Bom, bem, deputado, você tem que encerrar, né? Não, Lelinho, eu vou pedir 5 minutos, que a gente não pode perder uma oportunidade dessa. Sabe o que é? Eu queria até a compreensão do nosso ouvinte que nos acompanha pelo Facebook. Lelinho, o senhor foi presidente da Câmara Federal, um dos mais influentes deputados parlamentares da Câmara Federal. Nós, nessa semana, tivemos na comissão da Câmara Federal a aprovação do Distritão. Então, esse é o grande tema nacional. Nós não podemos perder uma oportunidade de o senhor vir aqui e não falar conosco sobre isso. Porque, deputado, nós gostaríamos de... hoje, os partidos de esquerda, mais alinhados à esquerda, como o PSOL, o PT, vários partidos também pequenos, se posicionam contra a aprovação que foi feita do Distritão, né, acabar com o voto proporcional dos partidos. E os partidos da base aliada do governo estão a favor, majoritariamente a favor do Distritão. Esse é um assunto que renova a política brasileira, pode ser para baixo ou para cima, mas é um fato de uma discussão sobre reforma política. Eu queria ouvir do senhor, que já foi líder dentro da Câmara Federal, foi presidente do Parlamento, eu queria que o senhor desse a visão do senhor como petista, como liderança e também como parlamentar. Não, obrigado pela pergunta e pela oportunidade. Primeiro, eu vou comentar da maneira mais rápida possível. O que é o Distritão? O Distritão, São Paulo tem 70 deputados definidos na Constituição e serão eleitos os mais votados, independentemente da votação, digamos, do chamado quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? Então você tem lá, por exemplo, hipoteticamente, o PT coligado com o PCdoB-PDT. Então você faz ali uma coligação, o número de votos que essa coligação vier a ter, elege uma quantidade de parlamentares proporcionalmente, os mais votados daquela coligação. Pois bem, com o Distritão, então cada um faz a campanha sozinho. Não importa se o seu companheiro de partido vai ter votos ou não, porque você não vai somar os seus votos com os dele. Há uma lógica e as pessoas tendem a crer que seja bom. Bom, por que nós somos contrários? Onde é que fica o papel de um partido político? Porque você pode pegar um jogador de futebol muito famoso, ele vai se eleger. Alguém consegue imaginar como é que vai ser esse jogador de futebol na política? Dificilmente. Então, mesmo um candidato que venha da política, quando você vota só no indivíduo, qual é o programa que ele representa? Então, primeira coisa, você elimina o programa. Ao eliminar o programa, você elimina a mínima segurança que um cidadão tem ao escolher o seu candidato. É uma loteria. Arlindo, mas me permite, só para o exercício, Lelo, vou pedir licença a você, porque nós vamos adiantar toda a grade de programação, mas, deputado, eu queria colocar para o senhor o seguinte. Na última eleição, eu até citei isso agora há pouco, o Celso Russomano teve mais de 1 milhão de votos, tá certo? E ele elegeu, por exemplo, o Beto Mansur, que é de Santos e que teve 30 mil votos, tá certo? Então, o que aconteceu ali? Muitos parlamentares do próprio PT tiveram acima de 100 mil votos e não foram eleitos. Sim. Tá certo? E houve uma coligação, o Celso Russomano era do PRB, e numa coligação com o PP do Beto Mansur. Estou citando aqui parlamentares que são meus amigos, não estou fazendo nada, não estou fazendo uma crítica pessoal. É um exemplo concreto. É um exemplo concreto, real. Não estou colocando juízo de valores. Mas o que eu queria colocar para o senhor, deputado, que um é de um partido, o outro é do outro partido. Qual é a garantia de que eles têm a mesma linha ideológica, têm o mesmo posicionamento e que vão votar juntos no Congresso Nacional? Nenhuma, mas aí que está em curso também, foi bom a tua observação, ótima, é que nós temos que acabar com a coligação proporcional. E isso foi aprovado também na comissão. Então, tem duas coisas muito importantes que eu queria chamar a atenção, inclusive.
Primeiro, o Supremo Tribunal Federal acabou com o financiamento empresarial. E ao não haver, e essa é a nossa disposição, a coligação proporcional, você acaba com essa história de você votar no candidato A, do partido A, podendo eleger o candidato B do partido C. Exatamente. Então isso tem que acabar. Você tem razão. Essa é uma das grandes distorções do nosso processo eleitoral. Claro. Mas isso, a responsabilidade disso é a coligação proporcional. Por que eu defendo a proporcionalidade? E sou contra o voto distrital, não só o distritão, sou contra o voto distrital. Porque você pode ter, por exemplo, um partido que represente 30% do eleitorado nacional, mas 30% não é 50% mais um. Você pode eliminar, portanto, a opinião de 30% do eleitorado no Congresso Nacional. É um absurdo. Se isso não bastasse, você pega onde tem voto distrital, quando você está no poder, você pode alterar o distrito. O senhor é a favor do voto distrital? Não. Eu sou a favor do voto proporcional. Do voto proporcional. Do que está acontecendo hoje? Não. Sem a coligação proporcional. Por quê? Se eu for votar, e defendo também a lista pré-ordenada, exatamente para acabar com essa história de você votar, porque tem uma cultura no Brasil. Não, eu não me incomodo com partido, eu voto nas pessoas. Eu entendo. Mas quando você fala, eu não quero votar em partido, você está abrindo mão de votar num programa para você cobrar amanhã. Mas você está votando uma pessoa para poder cobrar o seu parlamentar. E se ele for do distrito, ele vai estar mais perto para fazer essa coisa. Se fosse assim, todas as câmaras de vereadores seriam ótimas. Me aponte uma que seja de fato tão exuberante quanto essa tese de que você vai controlar de perto. Não tem esse controle. Mas deputado, como é que nós podemos ter o número de partidos que nós temos? Não, pera, isso é outra coisa. Deixa eu voltar. O controle é de quem participa da política. Essa história de estar perto, eu pergunto para você, a Câmara de Vereadores é controlada pela população? Pode ser vigiada pela imprensa? Não, mas quando há necessidade, a população vai até na Câmara para fazer a pressão. Porque está ali. Agora, ninguém, não tem nenhum parlamento do mundo, olha aqui, não tem um parlamento do mundo onde fala assim, como é que vota a região de Barretos? Não existe isso. Porque são teses nacionais, como vota a reforma da Previdência, como vota a reforma trabalhista. Ou seja, são temas naturalmente nacionais. Isso faz parte da nossa cultura, né? Então, aí nós, para atendermos a cultura e respeitar essa opinião, então nós adaptamos a nossa proposta. Você faz uma lista pré-ordenada flexível. Não, essa é a chapa da esquerda. Vamos colocar assim, não quero falar de partido. Mais fácil. Mas dentro da esquerda, eu quero votar, vou brincar com você, no Monteiro. Então você vota naquela chapa da esquerda e coloca lá Monteiro. Se o Monteiro for mais votado do que aquela lista pré-ordenada, ela vai passar para o lugar. Perfeito. É isso. Olha, nós estamos numa fase muito difícil, muito delicada, porque nós precisamos fazer uma reforma parlamentar, política, Lelo. A reforma política talvez seja a mãe de todas as reformas para nós entrarmos num encontro com a sociedade novamente. Com certeza. Agora, a divergência que existe, ela é muito grande. Eu queria terminar esse papo aqui com a gente, porque o Domingos Neto está precisando fechar o programa. Estou bravo. Não fica bravo, Lelo. Nós estamos tendo aonde receber o presidente, o ex-presidente da Câmara Federal. E outra coisa, nós vamos adiantar toda a grade de programação. Mas é que eu vou ser suspenso. Não vou te suspender. O João não vai te suspender. Mas, Lelo, deixa eu te falar um negócio. Sabe uma coisa que eu queria saber? Eu leio na imprensa, Lelo, dizendo o seguinte, que o distritão, como está feito agora, acabando com a eleição proporcional, tá certo? E também não havendo mais a coligação, evidentemente, entre partidos, que isso vai favorecer os grandes nomes da política e, portanto, a renovação vai ser muito menor. Isso, eu queria te chamar a atenção. O que eu queria dizer para o senhor é o seguinte, o senhor é um dos grandes nomes do PT. Tá certo? Eu serei beneficiado, acho. O senhor vai ser beneficiado. É isso que. O senhor concorda com essa linha de raciocínio? Eu concordo. Dificulta a renovação. Alguém como eu e outros seríamos beneficiados, mas nós não podemos raciocinar com o umbigo. Nós não estamos ali para defender o mandato, nós estamos ali para exercer o mandato. Essa é a grande diferença. Na hora que um parlamentar ele entrar na lógica, e a maioria, lamentavelmente, já entra na política com essa lógica, ele não está lá para exercer o seu papel, mas para defender aquele espaço, por tudo de bom ou de ruim que ele quiser fazer, isso é um vício. Então eu acho que nós temos que democratizar, e acima de tudo, o acesso
para que amanhã a pessoa que nunca participou da política tenha a oportunidade de se sentir estimulada. Então, essa é outra questão. E uma outra que era bom, não dá tempo, vai levar em conta. Vai ser uma eleição caríssima. Vai ser cara? Exuberantemente cara. Mas por causa da aprovação dos 3,6 bilhões do financiamento público de campanha, não? Caixa 2. Ou você acha que vai acabar a Caixa 2? Por que vai ser caro? É pela lógica. A reeleição mais cara que tem é de prefeito, não é de vereador, concorda? Certo. Então, quem tem mais dinheiro sempre leva vantagem em eleição municipal. Sem exceção. Sem exceção. Não, isso é verdade. Sem quem exceção. tem mais dinheiro ganha a eleição. É isso, sem exceção. Pois bem, na hora que você coloca como candidato majoritário uma quantidade enorme de deputados, os que tiverem dinheiro também vão levar vantagem. Não tem que questionar. Não. Isso não dá para questionar o senhor está coberto de razão. Quem tiver mais dinheiro para investir na campanha, vai. Agora, também tem uma coisa majoritária. O país mudou. De campanha está sendo cada vez mais denunciado e o risco da pessoa perder o mandato por Caixa 2 é muito maior. Isso é verdade. Agora, eu creio que vai ter... Porque se nós não conseguirmos... Olha, o crime organizado só trabalha com Caixa 2. É isso. Tá certo? Eu não ia falar, você falou... Não, outra coisa, algumas igrejas também trabalham com Caixa 2. Isso. Tá certo? Isso. Várias instituições filantrópicas ou não, tá certo? Trabalham com Caixa 2. E ninguém vai anunciar que fez Caixa 2 para financiar alguém. Esse é o problema. Então, você tem razão que o país mudou, você tem mais razão ao citar algumas estruturas ou instituições que ninguém sabe de onde, como o dinheiro circula, porque não é registrado. Então, se quiser fazer Caixa 2, faz à vontade. E o que eu temo é que, apesar da população estar mais atenta, a imprensa e todo mundo, os controles ainda, na minha opinião, não são suficientes. Não são. Deputado, eu queria, Lelo, agradecer a presença do deputado Arlindo Chinaglia aqui no nosso programa, né, Lelo? Só que eu pedi para ele na próxima vez vir mais cedo. Então, ele ficou muita coisa. 11 horas, né, Lelo? E hoje, infelizmente, não deu tempo, né, Arlindo? Foi uma sucessão de... Primeiro que a reunião anterior que eu fiz, ela não podia nem sequer ter acontecido, porque era óbvio que ia atrasar, mas eu vim numa velocidade tamanha no carro, mas com cuidado. Que bom. Para chegar, e nós teríamos chegado aqui 11h05. Só que eu não tinha o endereço. Aí eu coloquei no Waze, não, eu vou te contar, é uma epopeia. Aí eu colocava no Waze, né? Rede Vida de TV em Barretos. Aparecia em Rio Preto. Aparecia em Rio Preto. Eu sei. Aparecia em Rio Preto, eu perdi em São Paulo. Mas, E para entregar o cara que está me olhando lá de fora, ele não teve a mínima iniciativa de me telefonar. Aí depois que eu já estava dentro da cidade, olha, o Zé Lázaro está te esperando com um posto de gasolina. Bom, eu só não infartei, então eu quero comemorar que eu não infartei de tanta atenção. Mas até porque é médico, né? Lelo, deixa eu comentar um pouquinho aqui com vocês. O Arlindo Chinaglia, eu tenho uma relação com o Arlindo institucional muito grande. Não é de hoje que eu frequento o Congresso Nacional e tive a oportunidade de fazer inúmeras entrevistas lá em Brasília, no nosso estúdio, aqui em São José do Rio Preto, em São Paulo, na qual eu tive o prazer de entrevistar o deputado Arlindo Chinaglia. Eu queria destacar a elegância, a educação, o respeito que o Arlindo sempre teve com a Rede Vida de Televisão e com as nossas organizações também. E mais do que isso, ele foi homenageado como cidadão de Viradouro e também de Colômbia. E nessas duas datas também o papai foi homenageado também. Nós estávamos juntos. Os dois estavam juntos, né? E eu digo para toda a comunidade que a gente tem que ter esperança na política. A gente não pode descrer da política. As regras, elas precisam ser aprimoradas, o Poder Judiciário tem que atuar, o Poder Executivo tem que fazer a sua parte, o Poder Legislativo tem que fazer a sua parte. Nós temos uma sociedade organizada, e isso é importante, e nós vamos aprimorando os nossos processos. Agora, o que é importante também? Nós entendemos que não são todos os parlamentares que que têm problema, que são corruptos ou que eventualmente pensam de maneiras inadequadas. Aliás, eu acho que o grande problema que nós estamos vivendo hoje, o deputado, o senhor que convive lá no Congresso Nacional, é que nós temos alguns parlamentares com condutas indevidas, isso é inquestionável.
Mas o que nós estamos vivendo hoje na sociedade, Lela, é uma intolerância das pessoas pensarem diferentes. Deputado, se mistura muito a questão da idoneidade com o respeito que todos nós temos que ter com as pessoas pensarem diferentes. Claro. Um é a favor da reforma da Previdência, outro é contra. Um é a favor do distritão, outro é contra. Isto é a riqueza da política. Essa é a riqueza da sociedade. E é por isso, deputado, que eu fico tão feliz de o senhor ter vindo aqui. Tá certo? Por quê? O que nós temos que fazer quanto veículos de comunicação e como sociedade? Nós precisamos ter esta relação direta com o homem público. Porque é ele falando que você vai percebendo a coerência das suas atitudes. Ou a falta de coerência do que ele fala e do que ele pratica. Então, eu acho muito admirável quando você tem um parlamentar que ele tem uma linha ideológica, que ele tem valores, que ele tem princípio, ele defende aquilo, sabendo que muitas vezes ele vai estar por cima e muitas vezes ele vai estar por baixo. Então, deputado Arlindo Chinaglia, ex-presidente da Câmara, eu agradeço muito a sua presença aqui. O senhor sabe da minha admiração, meu respeito pelo senhor. Dos homens públicos que eu conheço, eu vejo o senhor como um homem de conduta muito radicalmente moral. Não tem político no Brasil hoje que não teve um financiamento de campanha que talvez ele não quisesse ter. Não, na hora que você permite, não é que você permite, que a lei permite. Exatamente. Que haja financiamento empresarial, se você não tiver financiamento empresarial, você não existe. O problema é que os delatores, de forma malandra, se você prestar atenção por tudo aquilo que eles estão falando, não existiu doação legal. Eles, de forma conveniente, transformaram todas as doações legais em supostamente propina. Esse é o movimento que o Ministério Público reforçou, né? Porque de uma forma, eu diria, imatura, eu vou chamar de imatura, que é o adjetivo mais suave que eu consigo dar. Eles não se dão conta, alguns procuradores e alguns juízes até, que eles, a exemplo dos militares em 64, em outro momento histórico, se auto-outorgaram a representação popular. Quem é que lhes deu? Essa é uma questão. Na hora que você, por tua convicção política, ou convicção até religiosa, que é o caso de um procurador, você começa a imaginar que a sociedade tem que ser a sua imagem e semelhança, isso é o caminho da ditadura. É o ovo da serpente. Deputado, o senhor está falando aqui, eu queria fazer uma observação, sabe por quê, Lelo? Eu vejo essa posição do senhor, tanto quando se tentou e se praticou o impeachment da Dilma, tá certo? E aí, quem era criticado era o PT, então toda a oposição jogava as críticas em cima do PT, em cima dos partidos aliados, e agora se inverte, a situação é exatamente igual. Ou seja, eu vejo muita gente hoje da oposição, do governo, do próprio PT e dos partidos progressistas, fazendo coro com os procuradores também, às vezes até da mesma maneira que foi feito com a Dilma. E no caso, deputado, mas o senhor tem visto, por exemplo, o Zaratini, que é o líder do partido. Quando ele fala, eu me lembro, quando muitas vezes ele fala, eu me lembro de como que falava o líder do PSDB, como falava o líder do PTB, como falava o líder dos outros partidos. Quer dizer, os fatos em si ganham um relativismo. E é essa transformação que nós queremos que aconteça na política. Ainda bem que você deu uma explicação, porque quando eu falei de procuradores, eu até tive a cautela de dizer que alguns, né, se auto-outorgam a representação popular. Portanto, é uma posição de princípio. Né? Ela não é flexível da minha parte, exatamente porque eu acho que quando você tem, por exemplo, alguém acusado, qualquer um pode ser acusado. Ele tem que ter garantia do direito de defesa. Se ele é acusado de ter praticado ato de corrupção. O Gilmar Mendes falou, com razão, eu estou falando bem do Gilmar Mendes. Perfeito. Bom, cadê o ato de ofício para dizer que o cara praticou aquele ato de corrupção? Então, aí fala, o Lula pode ser condenado sem prova. Deputado, e a defesa não é do Lula. Imagina... É da instituição. Claro, imagina qualquer qualquer cidadão ser condenado sem prova. Deputado, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu gostaria muito de continuar essa conversa aqui com o senhor. Eu queria fazer um reparo. O deputado Arlindo Chinaglia, ele citou uma coisa que eu queria deixar isso bem claro para a população de Barretos.
que está nos ouvindo agora e as pessoas do Facebook. Ele foi denunciado como uma das pessoas que teria recebido dinheiro irregular para a campanha. Só que esse dinheiro irregular é colocado na prestação de contas, tanto da campanha dele, quanto na declaração da empresa que fez a doação, do delator. E é isso que ele estava dizendo aqui. Como é que isso pode ter sido crime? Se a empresa doou e declarou que doou, ele recebeu e declarou que recebeu. Quer dizer, o crime não está tipificado. Eu estou fazendo aqui uma defesa do senhor, deputado. As pessoas podem entender que é uma defesa, mas eu faço questão da legalidade. Aí, o que é que o deputado disse aqui que é bom que as pessoas entendam? É o seguinte, o delator está dizendo, olha, eu dei esse dinheiro porque lá na frente eu queria ganhar essa obra ou eu queria ganhar essa obra. A partir daí, já é um outro fato. Uma outra ilação. E isso é que é colocado como uma verdade, deputado, que muitas vezes pega a dignidade de homens públicos honrados, decentes, e que são hoje vítimas do seu plano, da sua convicção ideológica, porque é isso que está acontecendo na sociedade brasileira, tá certo? Porque muitas vezes a pessoa mistura o que o outro ideologicamente pensa diferente de você para te atacar moralmente também. Claro. E usa como base, muitas vezes, o que está acontecendo hoje na sociedade, como a imprensa e com o denuncismo que nós estamos vivendo. É isso. Obrigado. Mas é verdade. Eu sei que você não falou por causa de mim. Mas eu falei também pelo coragem também. Governador, deputado, eu falei também por causa do senhor. Eu falei de um modo geral, mas também tenho a coragem de assumir que falei em nome por causa do senhor. E se ele chamar o senhor de governador, tem alguma influência? Ele foi candidato, assim, né? Não, ele... Possivelmente. Todo mundo comete algum ato falho, mas o que me fica, então, de hoje... Primeiro, agradeço muito a oportunidade. Segundo, agradeço sempre o tratamento, não foi hoje, sempre o tratamento democrático, eu diria afetuoso até, porque uma coisa... E você fez perguntas aqui duras, nós discordamos, todo mundo que está ouvindo, assistindo, sabe disso. Mas muita gente acha que vai achar hoje que eu sou um petista ferrenho e que eu sou um defensor ferrenho do senhor, deputado. Isso aqui, eu acho que essa provocação, ela é importante, as pessoas podem interpretar como elas desejam. Mas eu que não posso me calar diante das minhas convicções também, da verdade que eu entendo. Então, eu quero finalizar, então, porque é o que eu penso. O dia que a grande mídia tiver essa atitude, porque você falou aqui, entre outras coisas, olha... a valorização da política, a tolerância com as ideias em contrário, ou seja, isso repercute no trabalho que vocês fazem aqui. É um espaço aberto. Pena que nós somos pequenos, viu? Eu também acho. Presidente. É isso. Eu também acho. Nós somos pequenos ainda, mas nós vamos crescer. O senhor Domingos aqui, ele falou do encontro que eu tive com o Paulinho da Força, eu me lembro, e depois nós disputamos posições no microfone. Agora, por que eu vou xingar ele ou ele a mim? Porque qualquer um tem direito a ter opinião. Então, esta parte da sociedade bruta, que não respeita, eles talvez nem entendam que o que eles, de certa maneira, representam de ruim, na minha opinião. Mas, deputado, não pode ser nós contra eles, né? Eu sei. Foi uma pena. Não tem que ser nós contra eles, tem que ser nós a favor de nós. É claro. Então, mas eu digo, quando alguém é capaz de defender tortura, é isso que eu estou me referindo agora. Não pode. É isso. Não, mas... E tem gente que bate palma, quer dizer, isso é que me preocupa. O resto, no plano das ideias, a democracia resolve. Vamos chegar. Obrigado pela tolerância, viu? Deputado. Obrigado, Leo. Obrigado. Tudo bem. Eu acabei com o horário hoje do programa, mas eu não podia perder essa oportunidade. Muito obrigado, Não podia mesmo. Eu só tenho uma justificativa para fazer para os internautas, que no próximo sábado a gente vai declinar o nome de todos aqueles que participaram, porque nós estamos também no Facebook, deputado. O senhor foi visto no Brasil inteiro, sábado passado até em Nova York, teve acesso. Então, parabéns. Obrigado. Muito obrigado pela presença, obrigado ao Existinho, a nossa bancada toda. Então, no próximo sábado, pelas rádios O Diário FM Independente FM e também pelo Facebook, a Verdade Total em tempo real, exatamente às 12h02. Bom fim de semana.